São três atributos morais fundamentais de Deus, que são, primeiro, santidade, amor e verdade. Santidade inclui retidão e justiça. Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Aloysio Cordeiro e vamos a mais um resumo da nossa lição. E hoje é a última lição desse trimestre de 2021, do primeiro trimestre, lição 13, 28 de março de 2021. O título da lição é Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. O texto áureo está em Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz assim: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os versículos 6 ao 11. Sobre a verdade prática, onde diz que a nossa esperança é algo vívido e real, não se baseia em utopia e nem em imaginação humana. O que é utopia? Utopia é algo que não é real, algo fictício, algo imaginário, algo irreal. Por isso que diz que a nossa esperança, ela baseia em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A introdução da revista fala sobre a expressão bendita esperança. Ela se refere à segunda vinda de Cristo, essa bendita esperança, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa experiência, ou essa expectativa, melhor dizendo, vem aumentando à medida que o tempo vai passando. Eu estava observando essa lição aqui. O que marca bastante esta lição é sobre a fidelidade, né? Eu quero me ater sobre a fidelidade, onde tem a partir do tópico 3, vivendo com fidelidade. Para mim, ela traz um resumo muito sintetiza essa lição. Tá? Mas vamos lá. Vamos falar aqui sobre o versículo 6, onde diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Senhor, vai devolver o reino para o povo de Israel? Muitos judeus acreditavam que viria o tempo em que Israel seria de novo uma nação independente, poderosa. Isso como era no tempo do rei Davi, né? E uma observação é no tempo da igreja do primeiro século. Eles esperavam Jesus para aqueles dias. E Jesus ele responde de uma forma indiretamente a pergunta dos apóstolos nesse versículo 6. Se ele vai devolver o reino a Israel, Jesus dá a entender que o reino virá agora por meio da descida do Espírito Santo, que dará aos apóstolos poder para testemunhar, e que o reino virá não apenas para Israel, mas também para todo mundo, pois eles serão testemunhas até nos lugares mais distantes da terra. Testemunhas, pessoas que falam sobre aquilo que viram e ouviram. E no 3 aqui, no subtópico 3, diz assim: o dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus ela está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Nós vamos ver lá na frente sobre esses sinais. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe o dia. Mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. E quais seriam esses sinais? Exemplos de sinais da vinda do Senhor Jesus. A lição lá diz sobre um dos sinais. Os principais são a efusão do Espírito Santo, o derramamento do Espírito. Uma promessa para os últimos dias, que está no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 ao 32. Livro também de Atos, capítulo 2, os versículos 16 ao 21. E a partir do avivamento da Rua Azusa, tem se espalhado pelo mundo inteiro. O outro sinal também, que
que é evidente que a lição ela aborda aqui, ela nos mostra, foi a fundação do Estado de Israel, desde 1948, que ostenta a sua bandeira, tremulando na sede das Nações Unidas como um Estado soberano. No tópico 2, fala sobre a necessidade de vigilância. Ninguém sabe o dia nem a hora da vinda do Senhor Jesus. Ninguém sabe. Então, essa vigilância, o efeito de vigiar, é um estado de alerta. Nós temos que estar alerta, temos que estar ligados no que está acontecendo, devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Porque com o tempo as pessoas acham que Jesus está demorando, Jesus tarda a voltar. Vai ficar que nem a história que você sabe das virgens loucas e as virgens prudentes. O noivo demora e todas elas dormiram. E quem teve o azeite, quem teve reserva, conseguiu entrar para as bodas. Que nós possamos estar atentos, vigilantes. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 ao 6, diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ou seja, o ladrão ele dá avisa quando vai chegar. Então, é uma hora que ninguém espera. O versículo 3 diz assim: Pois que, quando disserem a paz e segurança, olha só o que a Bíblia diz, hein? Ela já dá aqui uma deixa, né? Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Amém? Então, aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, já está dando aqui um dos indícios. Quando disserem, olha, a paz e segurança, as pessoas começaram a observar aquela falsa paz. Então, é o momento em que Cristo voltará. E os alarmes falsos, que está no subtópico 2 do tópico 2, os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, outros depois constataram que não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. Quantas profecias você viu, né? Jesus vai voltar no ano X. Não, houve uma mudança, vai voltar no ano Y. E a Bíblia nos alertou quanto a isso, sobre os falsos profetas, as falsas profecias. O que nós temos que viver é viver, como diz aqui, que nesse tópico que vamos ler aqui, é viver com fidelidade, independente do dia e da hora que ninguém sabe, é ter uma vida de fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Bem, vamos falar sobre fidelidade aqui? Vamos lá, falando sobre fidelidade. O que é definição? Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, que é a característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. A verdade é um dos atributos morais de Deus. Vamos lá. O que são os atributos morais de Deus? Os atributos morais de Deus, eles descrevem seu caráter. Designam propriedades dentro da natureza de Deus que determinam seu relacionamento moral com a humanidade. O que Deus faz é determinado pelo que Deus é. As obras de Deus são baseadas no caráter de Deus. São 3 atributos morais fundamentais de Deus, que são, primeiro, santidade, amor e verdade. Vamos lá. Santidade inclui retidão e justiça. Amor inclui misericórdia, graça, benignidade e bondade. E o terceiro,
Verdade, que inclui veracidade e fidelidade. Justamente é isso que nós estamos falando aqui. A fidelidade de Deus. A fidelidade, ela é grande, como diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 23. Expressa uma absoluta confiança, cuja ideia de firmeza. Então, a fidelidade como uma virtude cristã e os atributos morais de Deus são aquelas cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes provenientes do Espírito na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia de maneira direta nos relatos históricos e proféticos. Falando sobre virtudes cristãs da fidelidade, você pode ler em Gálatas capítulo 5 e versículo 22, que fala sobre o fruto do Espírito. Mateus capítulo 24, versículo 46 diz assim: Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Servindo assim o quê? Mantendo naquilo que o Senhor confiou, mantendo a fidelidade, não mudando. Achar servindo assim, com fidelidade, servindo com amor, com obediência, aquele que permanece firme. E o Senhor virá numa hora em que ninguém sabe. E tem pessoas que, às vezes, quando o patrão não está, ele não demonstra aquela mesma fidelidade como se estivesse na sua presença. Mas o texto está falando aqui que o Senhor Jesus, quando voltar, ele nos deixou algo confiado em nós. Nos deixou uma missão. Nos deixou os seus mandamentos. E se permanecermos firmes, quando ele voltar, estaremos prontos para reinar com ele. O texto diz: virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espere, a hora em que ele não sabe. Gente, começo a pensar aqui que a vinda do Senhor Jesus realmente vai ser uma surpresa. Vai ser um momento em que acreditem que as pessoas estarão ocupadas com outras coisas, né? Eu me ateio muito nesse versículo onde diz, quando disser que há paz. Quando começar a dizer, há uma paz, há uma segurança, está tudo bem, olha, está uma maravilha. Tem muita gente que ora quando tem luta. Estamos passando agora um momento no mundo, né, sobre essa pandemia, em que estamos vendo pessoas orando, igrejas orando, comentários nas redes sociais de oração, jejuns. Você vê que quanto mais a coisa aperta, mais as pessoas buscam. E quanto mais, às vezes, a coisa não tem luta, começa a diminuir um pouco as pessoas, a busca. Você sabe que eu sempre digo uma coisa, que as orações, as consagrações nas igrejas, elas enchem mais com pessoas que estão buscando, que estão se consagrando, que estão lutando, que estão orando por uma causa, com um propósito. E geralmente, quando a coisa está bem na vida, as pessoas começam a relaxar. Está tudo bem, não estou com luta, está bem empregado, está com bom salário, geladeira cheia, as pessoas já começam a se afastar um pouco. Então, olha o que acontece. Quando disser que haverá uma paz, as pessoas falam, está tudo bem, eu não vou orar, não preciso orar, não tenho luta, não tenho nenhuma batalha na minha vida, está tudo bem, aí é que o Senhor Jesus vai voltar, é a hora em que Ele vai voltar. Né? Que nós possamos permanecermos firmes, possamos estar firmes para a sua vinda, que nós possamos estar fiéis, com fidelidade, é a fidelidade. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. Que nós possamos estar permanecendo fiéis. Como diz o título dessa lição, voltados os olhos para a bendita esperança. Jesus está voltando. Brevemente a trombeta vai tocar. E que possamos estar todos juntos, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Bem, e esse foi um pequeno resumo desta nossa última lição. Que Deus abençoe você. Antes de finalizar, se inscreve aí no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho, dê o seu like, compartilhe as nossas publicações.
Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar comigo. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.